Vamos para mais um vídeo de leitura das súmulas do TST? Hoje vamos fazer a leitura das súmulas 391 a 400. Ouça com atenção e porque as súmulas são muito cobradas nas provas, principalmente nas provas objetivas. Súmula 391. Petroleiros. Lei nº 5.811 de 1972. Turno ininterrupto de revezamento. Horas extras e alteração da jornada para horário fixo. Inciso 1º. A Lei nº 5.811 de 1972 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 no que se refere à duração da jornada de trabalho em regime de revezamento dos petroleiros. Inciso 2º. A previsão contida no artigo 10 da Lei nº 5.811 de 1972, possibilitando a mudança do regime de revezamento para horário fixo, constitui alteração lícita, não violando os artigos 468 da CLT e 7º, inciso 6º, da Constituição Federal de 1988. Súmula 392. Dano moral e material, relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Nos termos do artigo 114, inciso 6º, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidentes de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Súmula 393. Recurso ordinário. Efeito devolutivo em profundidade. Artigo 1013, parágrafo 1º, do CPC de 2015. Artigo 515, parágrafo 1º, do CPC de 1973. Inciso 1º. O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do parágrafo 1º do artigo 1013 do CPC de 2015, artigo 515, parágrafo 1º, do CPC de 1973, transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. Inciso 2º. Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. Súmula 394. Fato superveniente. Artigo 493 do CPC de 2015. Artigo 462 do CPC de 1973. O artigo 493 do CPC de 2015, artigo 462 do CPC de 1973, que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir. Súmula 395. Mandato e subestabelecimento. Condições de validade. Inciso 1º. Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda, parágrafo 4º do artigo 105 do CPC de 2015. Inciso 2º. Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada, o mandato só tem validade se anexado ao processo respectivo instrumento no aludido prazo. Inciso 3º. São válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para subestabelecer, artigo 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002. Inciso 4º. Configura-se a irregularidade de representação se o subestabelecimento é anterior à outorga passada ao subestabelecente. Inciso 5º.
Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses dos itens 2 e 4, deve o juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício, ainda que em instância recursal, artigo 76 do CPC de 2015. Súmula 396. Estabilidade provisória. Pedido de reintegração. Concessão do salário relativo ao período de estabilidade já exaurido. Inexistência de julgamento extra petita. Inciso 1º. Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego. Inciso 2º. Não há nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferiu o salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do artigo 496 da CLT. Súmula 397. Ação rescisória. Artigo 966, inciso 4º, do CPC de 2015. Artigo 485, inciso 4º, do CPC de 1973. Ação de cumprimento. Ofensa à coisa julgada emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Inviabilidade. Cabimento de mandado de segurança. Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do artigo 514 do CPC de 2015, artigo 572 do CPC de 1973. Súmula 398. Ação rescisória. Ausência de defesa. Inaplicáveis os efeitos da revelia. Na ação rescisória, o que se ataca é a decisão, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória. Súmula 399. Ação rescisória. Cabimento. Sentença de mérito. Decisão homologatória de adjudicação, de arrematação e de cálculos. Inciso 1º. É incabível a ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação. Inciso 2º. A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes quer explicitando, de ofício, os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos, e não contestados pela outra. Súmula 400. Ação rescisória de ação rescisória. Violação manifesta de norma jurídica. Indicação da mesma norma jurídica apontada na rescisória primitiva, mesmo dispositivo de lei sob o CPC de 1973. Em se tratando de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não procede rescisória calcada no inciso 5º do artigo 966 do CPC de 2015, artigo 485, inciso 4º, do CPC de 1973, para discussão, por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por violada na rescisória anterior, bem como para arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva.